Olá pessoal, começando aqui uma aula sobre reflexão da luz, tá? Vai ser o nosso tema, beleza? Reflexão da luz. Opa, faltou um espacinho ali. É um dos fenômenos ópticos que a gente vai estudar, beleza? Tem outros também que a gente vai ver adiante, mas por enquanto esse aqui é o suficiente para trabalhar, beleza? Bom, deixa eu fechar aqui para ser o nosso título. Já começamos a falar um pouquinho sobre esses fenômenos, tá? E nós podemos dizer que dentre os fenômenos ópticos, a reflexão, para a gente poder compreender, a gente vai analisar principalmente a propagação dos raios da luz, tá? Por exemplo, imagine que a gente tem aqui, ó, um espelho na horizontal, beleza? Então eu vou desenhar aqui umas linhazinhas para mostrar a área que não é refletora. Então, aqui embaixo não reflete e aqui em cima reflete. Toda região que tiver essas linhazinhas é a parte não refletora e a parte que não tiver é a parte refletora, tá? Na ilustração. Por exemplo, se eu desenhar um espelho aqui na vertical e eu disser que essa região reflete a luz, eu vou desenhar essas linhazinhas aqui, ó, na parte de trás. Do contrário, se eu for dizer que essa parte reflete luz, eu vou desenhar as linhazinhas aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que é feito a ilustração desses espelhos. E aí eu vou representar um raio de luz incidente sobre a superfície desse espelho, beleza? Então eu desenhei aqui, ele está descendo, né, chegando, estou fazendo a setinha aqui para mostrar que ele está chegando na superfície. E aí eu vou traçar uma linha perpendicular, opa, tá bem feioso, perpendicular aqui, ó, à superfície, 90 graus, que vai ser a minha referência, e eu vou chamar essa linha de reta normal. É uma linha imaginária que a gente vai traçar sempre fazendo 90 graus com a superfície do espelho, tá? Que é para a gente tomar como referência uma angulação que a luz está fazendo ao chegar aqui, ó, no espelho. Ela tem um ângulo θ aqui incidente. E na hora que houver a reflexão, vai o raio de luz sair, tá? Com o mesmo ângulo θ que chegou ao espelho aqui, ó. Beleza? Eu posso até fazer melhor. Eu posso dizer aqui que eu tenho um θi, que é um ângulo incidente, e aqui um θr, que é um ângulo refletido. E aí a primeira lei da reflexão, acho que não vai caber, peraí. Agora sim, a primeira lei da reflexão, ela diz que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Ou seja, se a luz chegou, tá, fazendo um ângulo, por exemplo, aqui de 60 graus com a reta normal, ela vai ter que sair fazendo um ângulo de 60 graus com a normal. Se ela chegou com um ângulo de 37 graus com a normal, ela vai sair também a 37 graus com a reta normal, beleza? Então é isso que a gente precisa lembrar como a primeira lei da reflexão. O ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Esse carinha aqui que está chegando, eu posso chamar ele de raio incidente, que é a luz chegando ao espelho, pode ser S, dependendo do livro também, tá? E de espelho ou S de superfície refletora. E aqui o raio refletido. E a gente pode colocar, né, essas informações aqui embaixo para não ter dúvida depois. Quem é θi? Quem é θr? Quem é RI? Quem é RR? Quem é o N? E vou colocar S
para colocar como superfície refletora, tá? Quem é θi? É o ângulo de incidência ou ângulo incidente. Incidente. Escrevi errado aqui. Incidente. Quem é θr? É o ângulo de reflexão ou ângulo refletido, do raio refletido. Ri é o raio de luz incidente, raio incidente. Quem é Rr? É o raio refletido. Quem é N? É a reta normal, é a nossa referência para poder ver qual que é o ângulo. E S é a superfície refletora, que nem sempre vai ser um espelho, pode ser a superfície de um lago, de uma piscina, né? Algo com água que pode estar refletindo também. Então a gente tem aí, né, a primeira lei da reflexão, que o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, não esquecer disso. A segunda lei da reflexão, errei aqui, caneta. A segunda lei da reflexão, ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O que é que isso quer dizer? Estão todos no mesmo plano, tá? Não vai haver mudança de plano. Então, se a gente fosse desenhar um plano aqui, ó, tá todo mundo no mesmo plano, tá? Ninguém tá saindo, né, para outro eixo, tipo um plano aqui XY, ninguém tá saindo para outra direção não, tá? Fica tudo no mesmo plano. Beleza? Mais coisa importante, a luz, ela se move com uma velocidade fixa, tá? A velocidade da luz a gente normalmente representa pela letra C e não pela letra V, porque V pode ser qualquer velocidade, esse C é específico para a luz, e é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, tá? Uma outra escrita seria 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo a luz anda a 300 mil quilômetros. Então, aqui no raio incidente, ela está chegando a 300 mil quilômetros, e aqui no raio refletido, ela vai sair também a 300 mil quilômetros, beleza? Não vai haver alteração aí na luz, certo? E a gente já falou também da importância que é a luz para que a gente consiga visualizar os corpos, né? Então, a luz, ela permite que a gente observe os corpos. Então, quando você visualiza algo, é porque a luz bateu no objeto e refletiu no seu olho. Então, por exemplo, se eu estou observando uma pessoa aqui, por exemplo, e aqui é o observador, tá? Tem um olhozinho aqui. Então, como é que eu vou enxergar aquela pessoa ali? Então, aqui eu tenho uma fonte de luz, por exemplo. Vamos supor que aqui seja a fonte de luz, uma lâmpadazinha qualquer, está emitindo luz. Então, a luz dessa lâmpada bate na pessoa. Vou fazer só 2 feixes aqui, tá? Só 2 raios para formar um feixe, e vai refletir para os olhos do observador, tá? É por isso que a gente consegue enxergar, uma vez que essa pessoa, ela não tem luz própria, ela não emite luz, tá? A lâmpada vai emitir luz, bate na pessoa e reflete no olho do observador, ou em qualquer instrumento que capte luz, né? Então, como é que a gente consegue observar os planetas? A luz das estrelas bate no planeta e reflete, e a gente observa diretamente, né, a olho nu, ou com a ajuda de algum telescópio ou algum outro instrumento, beleza? No espelho, como é que funciona? Então, eu tenho aqui um espelho qualquer, e quando eu vou me observar no espelho, o que é que acontece? Então, eu tenho aqui uma pessoa, sei lá, não vou desenhar com muito detalhe não, tá? Eu fiz com o nariz grande pensando no meu. E a pessoa aqui, lindíssima,
ela vai se observar aí no espelho, então a luz que sai do corpo dela bate no espelho, tá certo? Agora, por que essa luz está saindo do corpo dela, Robson? Porque alguma fonte de luz está emitindo essa luz, está batendo no corpo dela e está refletindo do espelho para os olhos do observador, beleza? E aí ele consegue observar o seu reflexo. E o observador em si, ele não emite luz própria, ele está vendo porque a luz bate nele e reflete no espelho, beleza? Tem outra coisa também que a gente pode estar observando aqui, que é o seguinte, ó. Nessa simulaçãozinha, eu tenho aqui um espelho plano, aqui eu tenho um objeto, esse eixo óptico é aquela nossa reta normal, né, uma referência, e aqui do lado eu tenho uma imagem virtual. Por que, Robson, a gente chama essa imagem de virtual? Porque ela não é feita a partir do raio, deixa eu diminuir ela aqui, ela não é feita a partir do raio de luz emitido, mas de um prolongamento imaginário dele. Tá vendo essa linha pontilhada aqui, ó? A luz ela tá batendo, a luz está batendo no espelho e refletindo para cá. Esse feixe aqui, ele bate e volta por aqui. Aí, se a gente fizer o prolongamento aqui, é onde a gente vai estar visualizando esse objeto. Essa setinha aí, por exemplo, tá? Eu posso aumentar ou diminuir esse espelho, tá? De acordo com a minha necessidade. Vou deixar ele aqui com 1 metro, 100 centímetros, né? 1 metro, tá tranquilo. E a gente consegue fazer medições aqui, ó. Isso aqui é bem legal. Por exemplo, vamos supor que eu coloque esse objeto, o 0 tá aqui. Eu vou colocar ele a 1 metro também do espelho. O espelho tá aqui, né? Essa é a parte refletora. Eu vou colocar esse objeto a 1 metro. O 0 tá lá. Aqui, mais ou menos 1 metro. Onde é que vai estar a minha imagem? Tá saindo daqui, ó, desse ponto aqui do 100 e tá indo até o 200. Tá, deixa eu colocar exatamente no meinho aqui do espelho para ver se fica mais preciso. Aqui. Piorou, na verdade, né? Tem que ser realmente aqui na parte refletora, que é onde a luz está batendo. Aqui no 0. Pronto. Aqui tá um pouquinho torto. Eu sei, eu tô sendo um pouquinho exigente na precisão, porque deveria ser exatamente igual, tá? Mas eu tô tendo dificuldades para poder fazer essa medição. Mas veja, aqui a gente tem em cima do 0, aqui no 100, né? Ou seja, como está medida em centímetros a régua, ele está a 1 metro do espelho. E a imagem dele, que é esse lado aqui, ela está indo do 100 até o 200 em centímetros. Ou seja, a imagem também está a 100 centímetros. O que é que eu posso concluir? Que a imagem ela está à mesma distância do objeto. Outro exemplo, se eu me olho a meio metro do espelho, minha imagem também vai estar a meio metro do espelho. Se eu me olho a 10 centímetros do espelho, minha imagem vai estar a 10 centímetros também, ó. Vou trazer aqui para perto. O máximo que chega aqui é de 60 a 100 é 40, né? De 100 até 140 também é 40, beleza? Se eu estender mais aqui, o máximo que dá é lá no canto. Agora a régua acho que nem chega, né? É certinho aqui, 200 e um pouquinho. Vou colocar em 200, né? 2 metros. Pra gente visualizar, ó. 2 metros. Se eu medir do outro lado, ó, também vai estar a 2 metros. E sobre o tamanho da imagem, Robson? Do objeto e da imagem. Bora fazer a medida. Meu objeto aqui, ele tem cerca de 50 centímetros. Deixa eu tentar deixar bem preciso aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Deixa eu deixar aqui certinho. E agora bora medir a imagem dele lá do outro lado, ó. Vou pegar a régua, levar para o outro lado para medir o tamanho da imagem. Quanto que mede a imagem? Também 50 centímetros, ou seja, as proporções elas são mantidas.
Mesma distância do espelho, a imagem vai estar do objeto. Mesma altura, a imagem vai ter do objeto, tá? Trazendo isso para a nossa escrita, eu posso dizer o seguinte, ó. A distância do objeto vai ser igual... Que feio, peraí. A distância do objeto vai ser igual à distância da imagem. Ou seja, se o objeto tiver a 2 metros do espelho, a imagem também vai estar a 2 metros do espelho. Caso você queira comparar qual é a distância entre objeto e imagem, distância entre objeto e imagem seria 2 vezes a distância do objeto. Nesse caso, 2 vezes 2, que seriam 4 metros. Bem de boa, né? E sobre a altura, ora, deixa eu trocar a cor. A altura do objeto será igual à altura da imagem. Normalmente em óptica, a gente costuma escrever a altura do objeto somente como O e a altura da imagem somente como I, tá? Mas não tem problema escrever assim não, contanto que você lembre. Mas as expressões normalmente vão trazer O e I. O é a altura do objeto e I é a altura da imagem. Então, se o meu objeto ele tiver, por exemplo, 50 centímetros de altura, a minha imagem também vai ter 50 centímetros de altura. Beleza? Bom, essa é a parte inicial para a gente poder falar um pouquinho de óptica, tá? Lembrar aqui da velocidade da luz, desse comportamento, e em breve a gente vai falar sobre campo visual, tá? E algumas propriedades que a gente pode ter quando a gente associa espelhos, quando a gente move espelho, e também o formato, tá? Não tem somente espelho plano, não. A gente pode ter espelho com certas curvaturas, espelhos côncavos, espelhos convexos, tá? E aí vai ter alguns comportamentos um pouquinho diferentes, beleza? Bom, é isso aí. Forte abraço. Até logo.